Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Cotia e agora. Eu sou a anfitriã Susana Reis e hoje temos como convidada especial a enfermeira Marina Ferreira. Obrigada, Susana, obrigada. Obrigada pelo convite, antes de mais. Olá a todos que nos estejam a Obrigada ouvir e a ver. Obrigada eu por teres aceitado o meu convite para fazer este episódio. Eu conheci Márcio quando estávamos até o curso de coaching e a partir daí começou a haver uma ligação entre nós e como a primeira Marina já é enfermeira há 30 anos, se eu não me engano, certo? Sim, Já sim, certo. lidou com muitas situações, com muitas pessoas com doenças. E esteve no centro de saúde, a maior parte, para quem não sabe, para além de ter a ataxia como sintoma, também adquiri a diabetes em 2016. Ou seja, o meu pâncreas morreu para a vida. Sou diabética tipo 1 e sou insulino-dependente. E, eu tive uma semana no retiro, mas antes de ir fui invadida por vários sentimentos de receio, de medo, porque saía da minha zona de conforto, ficava com muita segurança e incerteza do que poderia ou não acontecer nessa semana. Tem a mãe, tem o pai, apesar de meu irmão ir, mas era uma semana que eu estava mais independente, mais comigo mesmo. Então tive ali 2 semanas em que os meus diabetes disparavam, não baixavam dos 200 até os 300. E a Marina, é, foi por aí que eu percebi que ela percebia do assunto e deu algumas dicas para aceitar e controlar melhor o facto dos diabetes e do meu estado hormonal e sentimentos influenciar muitos valores dos diabetes. Da diabetes, desculpa. É a diabetes e não É os da diabetes. diabetes. Sim. Por isso é que eu convidei a Marina, como família, para falar um pouco mais sobre o assunto da diabetes. Corrigir. É, corretamente é da diabetes, mas que sim, a maior parte das pessoas acabam por se referir como aos diabetes, porque estão muito habituados a isso e também não é isso que é importante na verdade, não é? É só, Ah, é só porque na realidade é da diabetes, mas sim, é vulgar as pessoas se referirem assim. É interessante que eu nem sequer tinha noção que aquilo que a gente tínhamos falado tinha sido assim tão importante naquela altura, porque eu simplesmente intervi porque eu percebi que tu estavas realmente numa fase desafiante e percebi logo qual seria a causa da tua desregulação, digamos, de valores. E por isso é que eu intervi, como é evidente, estávamos no mesmo grupo e eu percebi que tu não estavas bem, mas aquela situação é uma situação que realmente os diabéticos, a maior parte das vezes, desprezam um bocadinho, que é a parte do stress. Há 2 pontos: uns desprezam completamente, nem sequer valorizam, que no fundo era aquilo que te estava a acontecer a ti, tu não sim, estavas a perceber o que é que estava a acontecer. exato. Outros diabéticos servem-se do stress para tudo, porque, eu tenho a diabetes alta, sim, isto é do stress. Só que depois é uma vez, duas, três, quatro, e a vida deles é sempre em stress. Esse stress não pode servir de desculpa para toda a desregulação da diabetes. No entanto, o stress pontual, que era o teu caso, porque tu estavas, pronto, lá tinha a ver com aquela situação então do retiro, como tu estás a falar, aquele stress pontual em que tu tens uma subida repentina de cortisol, isto tem a ver exatamente com a libertação de cortisol. Sim, o cortisol em excesso faz subir a glicémia. Não só faz subir a glicémia, como depois, a maior parte das pessoas, não quer dizer que sejam todas, mas a maior parte das pessoas com o cortisol alto também comem mais. Portanto, no fundo,
São vários fatores a contribuir para o aumento da glicémia. Não é só o cortisol, é muitas vezes, lá está, e não é, isto não é válido nunca, nada daquilo que a gente diz é válido para 100% das pessoas, mas a maior parte das pessoas, por isso é que as pessoas engordam quando estão em stress, não é? Quando têm situações muito estressantes, é porque a maior parte das vezes elas depois começam, eu costumo chamar a comer as emoções, não é? Elas, em vez de comer por terem fome, comem para, digamos, equilibrar ali um bocadinho as emoções. E isso não resulta nem na linha, nem para os diabéticos na realidade, porque aí vão ter depois dois fatores para desregular a alimentação, para desregular os valores da glicémia. Não me pareceu que fosse o teu caso, porque se eu bem me lembro, a gente até falámos um bocadinho daquilo que tu estavas a comer e tal, e eu pareceu-me que tu estavas bastante controlada nesse aspecto, E não chegou era? a pontos que nem comia Pois, para. que também não é bom, mas Não, nadinha, para os diabetes não subirem ainda mais. Ou seja, sim, vai ao contrário, eu evitava de comer, só comia mesmo o mínimo essencial, sem hidratos de carbono, então aí a sim, minha falta de energia para outras coisas e o cansaço maior, tudo mais, mas era mesmo o contrário, porque eu estava com o receio dos relógios subirem e não conseguir controlar e depois ter que ir para o hospital, que eu não queria ver. Era mesmo a situação que eu não queria que tu querias acontecesse. evitar. Sim. Exato. A maior parte das situações de hiperglicemias, que era o que estava a passar, portanto, tu estavas com o açúcar muito alto, com um doente com insulina em casa, se estiver minimamente bem acompanhado pelos profissionais de saúde, é difícil isso acontecer. Se tiver um acompanhamento mais próximo. Sabes que eu fiz muitos anos de consulta de diabetes, isto é um tema que eu gosto bastante, e nos últimos anos nem sempre eu consegui fazer isso. Atenção, eu trabalhei num centro de saúde normal, com todas as limitações normais, incluindo falta de pessoal, mas houve uns anos que eu estive a trabalhar numa extensão de saúde, que era uma extensão mais pequena, e que digamos que deu para eu fazer um bocadinho mais as coisas à minha imagem. Portanto, digamos que desde que tudo funcionasse, quem estava a chefiar também não me punha grandes problemas e deu para tentar fazer as coisas um pouco mais à minha moda. Eu acho que é o essencial quando a gente trazemos a nossa essência para as coisas e já nessa altura eu sentia isso. E o que é que acontecia? Eu investi muito na consulta de diabetes, muito nesta proximidade com os doentes. Porquê? Isto tudo porque hoje em dia a maior parte das pessoas, até aquelas que a gente às vezes não pensa, utiliza telemóvel, utiliza smartphones, utiliza computador, são pessoas que têm acessibilidade da parte da internet, não é? Portanto, isto já há uns anos atrás e, no entanto, já era assim. E eu comecei a investigar isso um bocado com os doentes e comecei a perceber quais é que eram os meus doentes da consulta de diabetes que tinham esta facilidade. Comecei a estar acessível por e-mail, por WhatsApp, pronto. E isto trouxe-me muitos, muitos, muitos resultados. É engraçado quando, lá está, a proximidade com o pessoal de saúde, uh, tu teres ali alguém que tu sabes que tens um problema como tu tiveste, porque na realidade nós falámos que 3 vezes, se calhar, sobre isso. Se calhar nem isso, percebes? E foi o suficiente para controlar aquela crise. E era isso, foi isso que eu comecei a fazer. Uma coisa que eu gostava muito de fazer e que eu acho que é extremamente útil para um diabético, nomeadamente os diabéticos mais os tipo 2, que são os diabéticos, portanto, se quisermos voltar aqui um bocadinho à parte teórica Sim, da questão, portanto, se calhar também é importante diferenciar para as pessoas que nos verdade. vão ouvir. A diabetes tipo 1 é uma diabetes que agora está considerada uma doença autoimune, não é? Não é assim há tantos anos que se fala disso, mas é verdade. Portanto, a diabetes tipo 1 é uma doença em que, como tu disse, o pâncreas desliga, desliga por vários motivos. Há pessoas que são diabéticos, há crianças que são diabéticas desde quase o nascimento, desde os 2 anos, 3 anos, 4 anos, por aí fora. E os diabéticos tipo 1 são sempre insulinotratados, sempre. Aquilo que a Susana disse, que é o insulinodependente, que era assim que se chamava há uns anos atrás, agora são os considerados insulinotratados, porque Ah, cada vez mais se quer que as pessoas percebam que a insulina é um tratamento para a diabetes, não que, isto uma é um bocadinho troca, para ti, deve ser. isto é um bocadinho para tirar aquela conotação pesada da dependência, não é? Efetivamente, tu dependes da insulina. Pronto. Ai, Mas não sabia disso. é para tirar um bocadinho aquela conotação pesada da insulinodependência. Isto era um tema que se usava antigamente e ainda há profissionais mais antigos que usam e depois passou-se a usar o insulinotratado.
há muita gente que é diabético tipo 2 insulinotratado e muita gente que deveria ser e não é. Isto porquê? Pronto, lá está. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, como eu estava a dizer. A diabetes tipo 2 é uma doença mais relacionada com o estilo de vida, é um facto. Mais relacionada com o excesso de peso, mais relacionada com aquele síndrome metabólico que as pessoas têm quando têm hipertensão, colesterol alto e depois a glicemia começa a subir ou vice-versa. Portanto, isto é assim uma mistura e tem muito a ver com o estilo de vida, a ver com a alimentação, a ver com a falta de exercício físico, a ver com os alimentos super, hiper processados, com o facto das pessoas cada vez menos comerem limpo, digamos, e o limpo é comida, carne, peixe, legumes, etc. A maior parte das pessoas, ou não é a maior parte, mas muita gente prefere comprar uma refeição congelada e metê-la no micro-ondas e comê-la. É mais Apesar de prático. mais prático, apesar de aqui em Portugal, e tu sabes, pronto, que eu tenho a realidade também de outros países, portanto eu vivi e vou viver novamente para a Noruega há alguns anos, um, e lá é muito pior do que aqui, é muito pior. Nos É. outros países as pessoas cozinham muito menos, têm muito menos disponibilidade para cozinhar. Aqui em Portugal as pessoas ainda fazem, mas já há cada vez mais pessoas a consumir muito fast food, a pedir muito uma pizza e agora que as entregas então em casa pedem muita comida que depois na realidade não sabem como é que é confeccionada, não é? Portanto, esta diabetes tipo 2 está muito relacionada com isto. Diabetes tipo 2 insulinotratada também existe muito, e como eu digo, na minha perspectiva, devia existir muito mais. Porquê? Porque infelizmente ainda é prática usuária termos diabéticos completamente descompensados, 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia de anos, antes dos médicos introduzirem a insulina. Porque há algum desconhecimento ainda, porque há algumas crenças também em relação à insulina, porque a maior parte dos diabéticos são seguidos apenas e só nos médicos de medicina geral e familiar, nos centros de saúde, não é? E ainda há alguns clínicos com alguma resistência em prescrever insulinas, com algum desconhecimento da área. Acho que falta um pouco de informação e de formação aos médicos de medicina geral e familiar neste sentido muito específico da diabetes. Percebes? Ou seja, Pois, eu não, tinha sempre a ideia que o tipo 2 não é usar muito insulina. não, o tipo 2 Que usa insulina. eu Aliás, disse que não. pois, não, tipo 2 usa insulina. Aliás, eu pensava que por acaso tu eras tipo 2. Tinha a ideia que tu eras tipo 2 insulina tratada, mas posso estar enganada porque eles podem te ter realmente determinado que eras tipo 1 por qualquer razão da tua doença específica. Isto Ahm, tem a ver com também, desculpa, o fato não, de não, eu faz mal. ser celíaca. Ou seja, a doença Ah. celíaca é uma doença autoimune. Então sim, provavelmente vem no pacote. Sim. Pronto, Eu aí tem a fiz lógica. sempre tudo junto, não marcar Compraste tudo em um, tudo. estava mais barato, não é? Pois, Claro, eu pois. compreendo, eu compreendo. Bom, e isto da diabetes é um mundo, mas é como estávamos a falar, a proximidade com o pessoal de saúde, a proximidade, o contacto virtual, que muitos colegas meus têm medo de dar aos utentes, com medo que eles abusem, entre aspas, que é tipo, depois nunca mais tenho sossego, depois estão-me sempre a chatear, depois não sei o quê. A minha experiência não é essa. E eu tive vários doentes com contacto por, lá está, por mail, acessíveis por mail, acessíveis por WhatsApp, e não tive nunca nenhum que fosse abusivo em relação a isso. E eu acho que é uma coisa que se a pessoa tiver a oportunidade de ter um profissional de saúde assim, deve agarrá-la com unhas e dentes, porque é muito diferente de ter um profissional em que vai uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, como são as Aceito três guidelines. meses, como Pronto, se vê exatamente. num dia, no hospital de, que é o Pois, hospital de, como é que é? Diabetes, é o hospital de diabetes. pois, Ahm, mas é engraçado, ainda bocado referiste, porque eu também acreditava muito que, por isso a minha resistência em evitar pôr insulina é que ficava dependente da insulina, então tentava dar o mínimo possível nos primeiros anos. Era tipo uma resistência por pôr insulina, porque pensava, este tipo de medicamento a gente
vai pedir cada vez mais e mais e mais e mais. E é um mito, digamos. É um mito completo, é um mito completo. É assim, eu acho que há muito pouca explicação aos doentes acerca da insulina. Eu uso este termo doentes e espero que não te fez suscetibilidade, porque eu não sei, eu, por exemplo, eu uso muito um termo, um termo que algumas pessoas acham piada, que é cliente, porque na realidade as pessoas quando estão comigo num contexto de consulta são meus clientes, mas na realidade tu tens diabetes. Ponto. Tu és um doente com diabetes. Sim, Portanto, tu és um doente. sim. E eu sou também doente, como tu sabes, de outras coisas. No entanto, nós somos pessoas, como é evidente, mas a falar acabamos por nos. Eu acabo por muitas vezes me referir às pessoas como doentes. Ahm, Em relação à insulina, acho que há um desconhecimento muito grande das pessoas em relação àquilo que a insulina faz ou deixa de fazer. Na verdade, a insulina tem muito menos efeitos secundários que a maior parte dos antidiabéticos orais, que as pessoas tomam anos e anos felizes e contentes porque só tomam um comprimido. O problema é que na cabeça das pessoas, e é isto que é transmitido, é tipo, tu és diabético, começas a tomar comprimidos. Isto está controlado, é só comprimidos. E depois passam-se meses, e lá está, com a história de só ir ao médico e ao enfermeiro 3 em 3 meses, é fácil passar anos, porque tu vais 4 vezes no ano. Pronto, Tá. não é? Se não tiveres um profissional que seja um bocadinho fora da caixa e que te Sim. diga, pá, eu acho que você não pode, que eu fazia isto, acho que não pode passar 3 meses, tem que vir cá daqui a um, e por exemplo, eles marcavam para o médico de 3 em 3 meses, mas a mim iam mais vezes, mas porque eu tinha esta autonomia e porque eu queria e porque eu achava que era importante, ou então lá está aquele tal acompanhamento online que eu já fazia. É muito fácil passarem anos e anos com alguém que está a tomar o comprimido inicial, normalmente é a metformina, é esse que normalmente se medica, também não tem grande interesse, mas é só para perceberem que a metformina não é um comprimido que seja um antidiabético oral puro. Pronto, é uma coisa que ajuda ali a sensibilizar o pâncreas para a insulina, mas não é um antidiabético oral puro. Depois há os antidiabéticos orais mais antigos, que muita gente tomava, ou o glucon, sei lá, muita coisa de Omicron N. E depois há os antidiabéticos orais de novas gerações, que são coisas um bocadinho diferentes. Mas as pessoas ficam sempre muito mais contentes. Eu só tomo comprimidos, está bem. Então, e como é que tem a glicemia? Mais ou menos. E depois andam com hemoglobinas glicadas, que eu penso que tu sabes o que é, que já Sim, te sim. devem ter, pronto, já te devem ter explicado, Mas hemoglobina posso glicada. explicar para Pronto, quem nos sim, está a sim. ouvir. A hemoglobina glicada é o valor que se faz nas análises de sangue de 3 em 3 meses e que, no fundo, é uma média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses, que é muito mais fidedigno do que andar a picar o dedinho de manhã e à noite. Atenção. Porque é assim, outro mito que os diabéticos têm muito. Muitos deles só picam o dedo de manhã e acham que estão controladíssimos. Claro. Isso. E depois Mas não isso é sabem. mais do tipo 2. Foi Sim, sim, tipo. estamos a falar mais do tipo 2, mas atenção, há muitos diabéticos tipo 2 insulinotratados que só fazem isto e fazem Ah, insulina, porque sim, fazem aquelas insulinas lentas, não fazem sim. insulina rápida, pronto. E não há aquela necessidade, como tu tens, de picar o dedo antes das refeições, depois das refeições, fazer insulina, não Só sei o quê. uma parte agora, graças à tecnologia, temos um sensor Tens o sensor, está bem, no bem lembrado, bem pico lembrado. o dedo todos os dias. Isso é, eu acho que é brutal realmente, e cada vez mais se vê pessoas com sensor e ainda cada vez mais se vê pessoas com sensor e com bomba de insulina. Pois Aqueles este é diabetes. outro mito. Muita gente já me perguntou se o aparelho que tenho no braço foi insulina. E muitas vezes não, uma coisa, outra coisa, Não outra tem nada a coisa. ver uma coisa. O sensor dá-nos o valor da Uhum, glicemia e a exato. bomba de insulina vai injetando insulina, Para mas não teres que também, estar a fazer as injeções. exato, Pronto. mas também tem-se fazer cálculos, que não é automático. Claro, não, não é automático, até porque depois vai depender também daquilo que vais comer, lá está, dos É. hidratos que vais comer, vai depender de imensas coisas e tem que se fazer cálculo. A diabetes tipo 1 é uma diabetes que eu acho que obriga a uma grande ginástica da pessoa em termos destes equilíbrios e realmente todos os diabéticos eu dizia sempre a mesma coisa, tipo 1, tipo 2, apesar de lá estar, na minha realidade de centro de saúde, nós trabalhávamos muito mais com o tipo 2. Uma diabética, por exemplo, como tu, quase sempre é seguida em hospital, que é o teu caso.
seguida em sim, sim. hospital ou na associação, aqui em Lisboa, portanto, as pessoas são muitas vezes seguidas na Associação Protetora dos Diabéticos, na APDP, portanto, a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Um, e nós não temos tanto contacto com pessoas como tu, como temos com as pessoas tipo 2. As pessoas, os diabéticos tipo 2, mesmo os insulinotratados, são praticamente todos vigiados no centro de saúde, não é? Portanto, nos últimos anos, então, que a APDP deixou de conseguir dar resposta a muito mais diabéticos, portanto, eles vigiam cada vez mais os diabéticos tipo 1, e tem toda a lógica que o façam, assim como os hospitais, não é? Pronto. Os diabéticos tipo 2 estão muito mais no centro de saúde do que os diabéticos tipo 1. Mas sim, Achas, fizeste bem em lembrar o sensor, porque eu esqueci. achas que quem tem diabetes tipo 2, já é uma opinião, está um pouco esquecida de ser mais acompanhada? Devia ser muito mais acompanhada. É assim, eu como tenho 24 anos de experiência de centro de saúde, posso-te dizer que já passei por várias fases de centro de saúde. Aliás, eu não estou em centro de saúde já, portanto, desde que fui para a Noruega, portanto, desde 2019, mas trabalhei lá de 1994 até 2018. Foram 24 anos e nós passámos por várias fases. É assim, os centros de saúde, como toda a gente acho que tem noção, estão numa fase muito, muito, muito complicada de pessoal. Muito. Pois, Eu passei, lá está, várias fases. Passei fases melhores, passei fases piores, mas nunca passei fases tão más como quando eu estava a sair. E agora, quando falo com os colegas e com os médicos, que tenho encontrado alguns, aquilo que eles me dizem é que está muito pior do que quando eu saí. Quando eu saí já estava muito mal. Nos últimos anos, para teres uma noção, as indicações que há quando há pouco pessoal é sempre fazer os mínimos e os diabéticos raramente são considerados como mínimos. Depois faz parte de um bocadinho da carolice do pessoal, que é mesmo assim, da carolice do pessoal, lá está, perceber pá, que dentro, sei lá, de 50 diabéticos que a gente possa ter em consulta, há ali 10, é para que não podemos mesmo abandonar. E vamos agendando consultas de enfermagem de uma maneira geral. Os médicos vão se mantendo com as tais consultas de 3 em 3 meses, que é o preconizado, e às vezes nem isso, mas essas de uma maneira geral são asseguradas. Mas sim, não é bem um abandono, mas é tipo queres fazer omeletes sem ovos. E eu, às vezes, no centro de saúde, eu dizia: a gente não quer fazer omeletes sem ovos, a gente quer fazer omeletes sem galinhas. É que tu nem sequer tens as galinhas para pois. pôr os ovos. Percebes? Porque E tu sabes que há coisas que tu tens que fazer. Tu tens que ter uma sala de tratamentos aberta, tu tens que ter uma vacinação aberta e tu tens que ter uma urgência, se houver um AC ou um atendimento complementar, uma coisa dessas, tem que estar aberto, percebes? pois é muitas áreas, É as poucos prioridades, profissionais percebes? também. Precisamente. Saúde também já mudou de nome. E Já não são também, centros de saúde, pois, são unidades de cuidados. mas esta ideia, não sei se é verdade ou não, os diabéticos tipo 2 são mais difíceis de controlar porque também têm outro tipo de idade e é diferente sensibilizá-los. Ou seja, temos doentes com 170 anos sempre fizeram aquela alimentação, sempre comeram aquilo, depois não tem diabetes, tem que começar a comer menos coisas processadas. Está a vida comigo, porque é que agora vou mudar? Sim, nesse aspecto é verdade. É verdade. É assim, é verdade essa parte. Ah, olha, depende muito, como em tudo na vida das pessoas. Pronto. De uma maneira geral, e nesse aspecto que tu estás a dizer, sim, é verdade. Porquê? Porque se te estás a referir a diabéticos tipo 2, pessoas dos 60 anos para cima, dos 70 anos para cima, que toda a vida fizeram aquele tipo de alimentação e que agora é que se lembraram de dizer que eles eram diabéticos. Pronto, essas coisas assim, sim, isso é verdade. Sim, eu ouço muitas vezes ouvia muitas vezes essas respostas. Depois há aquelas crenças e mitos das coisas saudáveis, porque coitados, eles às vezes até têm boa vontade, mas vão ao supermercado e têm a brilhante ideia de ler aqueles rótulos bonitos que vêm na frente dos alimentos e que não interessam para nada, porque de uma maneira geral aquilo é tudo treta, não é? E uma coisa que eu fazia em consulta que eles achavam muita piada era levar embalagens vazias de coisas.
Certo. Portanto, eu ia reunir, sério, eu tinha um ficheiro, eu tinha um ficheiro muito engraçado, parecia a casa do lixo, mas não era. Eram embalagens vazias das bolachas que eles consumiam, dos cereais de pequeno almoço, que é outra coisa. Ah, eu agora não como pão e como cereais. Só que depois, Pois, tipo, eu odiava biscoito. Não, os cereais são bem piores. Portanto, eu tinha isso tudo num ficheiro que criei para isso, exatamente para lhes demonstrar que, atenção, isto não é bem assim. E isto não é assim, não, não são as coisas que vêm no supermercado, os rótulos que importam. E é verdade que as pessoas de mais idade criam mais desafios nesse aspecto. Mas deixa-me que te diga uma coisa. Para começar, cada vez há diabéticos tipo 2 mais novos. Portanto, isto quando eu comecei a trabalhar, se calhar sim, os diabéticos tipo 2 eram assim, pessoal tipo dos 60 para cima, às vezes dos 70 até para cima, e agora isso acabou. Cada vez nós temos diabéticos mais novos, o que quer dizer que, e eu digo isto muitas vezes, ainda um dia deste tive uma conversa destas na vacinação, porque a pessoa era diabética e eu puxei o assunto. As pessoas não têm a noção, quando começam a ser diabéticos aos 40 anos, e são diabéticos tipo 2, muitas vezes lá está associados a excesso de peso, a sedentarismo, a maus hábitos alimentares, eles têm, vamos esperar assim, grosso modo, mais 40 anos para viver com diabetes. 40 anos, a nossa média de vida são os 80, não é? sim, sim. 40 anos para viver com diabetes é muito ano, muito ano. E depois temos duas categorias de pessoas. Temos as pessoas a quem a gente diz isto e aquilo entra e eles pensam, bom, ok, aquilo que nós dizemos e que eu digo sempre aos diabéticos é muito melhor controlar-se agora e ter uma diabetes compensada e ir fazendo a sua vida sem os efeitos secundários tardios, sem as complicações tardias da diabetes, Sim. mas tem que estar minimamente controlado. Eu costumo dizer aos diabéticos, um diabético controlado pode fazer tudo porque faz tudo uma vez e a seguir volta a controlar-se, entendes? E não tem aquele efeito estrondoso na vida, porque é assim, as pessoas quando estão ali naquele limiar, estão sempre assim, nem estão compensados nem deixam de estar, andam sempre ali naquela coisa muito borderline, têm uma festa e aquilo vai para cima de uma maneira que Sim. depois para vir para E baixo depois foi só uma vez foi também. só uma vez, mas depois a uma vez dessas pessoas, de uma maneira geral, é tipo 3 vezes por semana. Pá, Pois o organismo não tem tempo. O organismo, por mais que depois eles a seguir queiram compensar, o organismo não tem tempo. Portanto, cada vez mais há pessoas mais novas, o que também se torna desafiante. Depois há aquele grupo de pessoas a quem eu fazia uma coisa muito engraçada com os meus diabéticos, que era um contrato. Eu tentava fazer um contrato. E então eu consegui fazer com algumas pessoas, até algumas pessoas de bastante idade. É engraçado que eu costumava dizer que era um contrato de 3 meses. Nós vamos fazer aqui um contrato de 3 meses. Durante pô, 3 meses, você vai fazendo, vamos tentar ajustar as coisas a si, porque essa é outra realidade que eu acho que é muito importante tu teres presente como diabética e as pessoas que nos estão a ouvir também, que é cada diabético é uma pessoa. E aquilo que funciona para ti não vai certo. funcionar, por exemplo, vamos imaginar que o teu irmão era diabético, não vai E funcionar eu para o teu irmão. tenho o quê? Sim, Pronto. Aquilo que funciona para ti pode não funcionar para o teu irmão. Pode exato. não funcionar para o teu pai, pode não funcionar para o teu filho, percebes? Ou Sim, seja, as pessoas têm todas, mas o meu irmão, a minha prima, a minha vizinha faz isto e resulta. Não adianta. O primeiro passo de um diabético ser bem controlado é o conhecimento. E eu não digo isto desde que sou coach. Eu digo isto desde que faço consulta de diabetes e desde que comecei a aprender mais sobre isto. O primeiro passo para um diabético ser bem compensado é o autoconhecimento, é o registro exaustivo, é o escreva tudo aquilo que come menos água. Portanto, lá está, este processo, este contrato que eu fazia, o primeiro passo era o autoconhecimento. É assim, a primeira coisa que um diabético, qualquer um, tem que fazer é a parte do autoconhecimento. E a parte do autoconhecimento nos diabéticos tipo 2, mas também nos diabéticos tipo 1, sim, prende-se sempre muito com a alimentação. Como é que o nosso organismo reage à alimentação que eu estou a fazer? Porque é assim, um diabético tipo 2 que nos aparece a primeira vez em consulta, ele está a fazer a alimentação que ele sempre fez. A não ser que ele já tenha andado em alguma consulta e depois tenha abandonado, ou que já tenha ido muitas vezes ao médico sem vir ao enfermeiro, o que normalmente não acontece. Portanto, ele a partida aparece-nos com a alimentação original, pronto, com sim. aquilo que a pessoa normalmente faz. A primeira parte disto tem que ser sempre autoconhecimento. A pessoa tem que se disponibilizar a escrever, escrever,
a fazer registros. Umas pessoas, lá está, eu consegui que fizessem online e me mandassem, outras pessoas eu passava-lhes folhas até do Outlook na altura, com os dias, e as pessoas tinham que escrever tudo aquilo que comiam e bebiam, as horas, durante, por exemplo, uma semana. Ao fim de uma semana nós analisávamos e começávamos a corrigir. E depois têm como, obviamente têm que avaliar a glicémia, não há volta a dar. Porque é uma Tanto coisa que... antes como depois de tal dia. Exatamente. Exatamente, é muito importante a avaliação antes da comida e 2 horas após a comida. Não adianta as pessoas picarem o dedo aleatoriamente ao princípio. Vai haver uma altura, lá está, e depois as pessoas têm, mas eu agora vou andar sempre a picar o dedo. Não, para deixar de ter que picar o dedo, tem que picar durante um tempo. Porque as Pois, pessoas, não é o teu caso, lá está, e agora com os sensores temos essa hipótese, mas de maneira geral, um diabético tipo 2 não se justifica ter um sensor. Se for um diabético tipo 2 que lá está, que esteja controlado, lá está, que se disponha a isto, ou por exemplo, se calhar se eu agora estivesse em consulta, até sugeria a um diabético tipo 2 ter ali o sensor durante aqueles primeiros tempos para ser realmente menos penoso a história das picadas. Isto agora, atenção, eu estou a fazer este raciocínio agora, neste sim. momento, porque eu não tive ainda, portanto, eu quando saí os sensores estavam muito a começar, não é? Mas que acho que se calhar ia ser interessante eles poderem ter este registro melhor, no sentido de que, epá, só chegar ali e encostar, registam, e a gente depois poder analisar os dados e ver o que é que aquilo interfere com a comida, e depois ir ajustando, porque lá São está. à parte. Eu não sei se os sensores já são participados para quem tem diabetes tipo 2. Tem a ver com a parte de ser insulinotratados, penso eu. Eu não tenho a Ah, certeza, eu ok. não tenho, mas atenção, eu também não tenho a certeza, porque é assim, ser insulinotratado eu sei que é um requisito. Agora não sei se é só mesmo para os diabéticos tipo 1 ou se um Ok. diabético tipo 2 insulinotratado também tem direito, por acaso não sei isso. Não faço ideia porque eles são caros. Eu sei que eles pagos pela própria pessoa são carotes. Mas pronto, seria uma hipótese a explorar no caso de eu estar a fazer consulta. E este autoconhecimento é muito importante, tanto num tipo 1 como num tipo 2. É ver o que é que come, ver que efeitos é que aquilo tem na sua glicemia. E atenção que a maior parte das pessoas dizem, epá, eu não fazia ideia que isto fazia isto. Eu E não tinha ideia. é engraçado estás a dizer isso, porque eu no início também tive que fazer esse diário, a meditação. Eu fechava aqueles super. Então agora vou estar aqui a fazer um diário, porque, pois, Sabes porque é que era, eu... é tal coisa. Primeiro, a gente, o autoconhecimento custa. E depois Sim, não claro. queremos É uma descobrir. resistência que a pessoa tem. Mas sabes, Susana, eu sempre defendi uma coisa na minha vida profissional e não só, e na pessoal também, e eu acho que sempre resultou. As pessoas aceitam tudo que lhes é explicado, ou pelo menos, se não aceitarem, têm mais argumentos para não aceitar. Porque de todas as pessoas a quem eu propus isto, aquelas pessoas que se comprometeram comigo e o fizeram, elas sempre perceberam porque é que eu estavam a fazer e eu também sempre cumpri aquilo que disse, porque isso não é boa coisa para fazeres o resto da vida, como é evidente. Lá está. Eu costumava dizer, isto é mais ou menos um mês, vamos ver, porque às vezes até havia pessoas que não necessitavam, porque sabes que há aquelas pessoas que têm uma alimentação sempre muito igual, sempre uma rotina sempre muito semelhante, portanto Sim. não há ali muita coisa para fugir. Pronto. E depois é uma questão de ajustar. Outra coisa que as pessoas não tinham ideia, nunca, e ficavam sempre espantadíssimos, nomeadamente os homens nesse aspecto é diferente, porque normalmente eu trabalhava num sítio de campo, não é? Portanto, muita gente tinha hortas, muita gente era caçador, muita gente tinha assim uma atividade física, não iam para o ginásio, mas iam para o Sim. ginásio de outra maneira, não é? Pronto. Um, e outra coisa que eu lhes incentivava muito era essa parte do exercício, e eles não tinham a mínima ideia do efeito que aquilo tem na glicémia. Porque atenção que o músculo queima muito a glicose. O músculo queima muito glicogênio neste caso. E é muito importante fazer exercício físico. E quando se faz exercício físico, vai-te mudar completamente. Eu costumava dizer, eu tinha um cliente que foi assim, o meu cliente mais longo em termos de acompanhamento online, ainda lhe fizemos há alguns anos, e depois víamos só de X em X meses. E eu costumava-lhe sempre dizer: você tem que primeiro ir à caça para depois ter direito a, a comer. Porque bem, ele andava aqui, eu não fazia ideia, porque eu não sou, nem sou, nem nunca fui familiar de ninguém caçador, não fazia a mínima ideia. Eles andam quilómetros. Zé. Nos dias de caça, eles andam quilómetros. Pá, e aquilo acaba por depois, porque depois a caça tem aquela parte.
do convívio e do petisco a seguir, não é? Pronto. As primeiras vezes que ele foi, ele não tinha a mínima ideia do efeito que aquilo tinha nele. E ele costumava vir para cá sem jejum, reparam, diabético. Yeah. Pois, Até que percebeu que não era boa ideia. Portanto, lá está. É preciso a pessoa ter algum trabalho de autoconhecimento, é preciso a pessoa dispor-se a algum trabalho, porque tudo, mas tudo na vida é assim, não é só diabetes, não é? pois Tudo é. na vida. E eu sei que eu noto quando faço exercício físico, a minha glicemia fica muito mais estável e controlada e posso cometer os pecados, eu assim, do que quando eu não faço. Pronto, é exato, é essa a conclusão. É assim, é óbvio que não pode ser só esse o objetivo do exercício, mas muitas vezes é um aliciante para os diabéticos. É assim, eles sabem que se mexerem um bocadinho mais, também podem fazer uma extravagância. Agora, eles não podem, como em tudo na vida, não podes querer tudo. Não podes estar sentado no sofá a querer comer um bolo todas as noites ou um pacote de bolachas e a teres a diabetes controlada. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É o estilo de vida é essencial, mas também há aqueles mitos que um diabetes só pode comer couves, batata cozida, Não, peixe, tem não, graça. isso. Olha, eu costumava dar este exemplo aos diabéticos. A alimentação dos doentes com diabetes ou da diabetes é a alimentação que toda a gente devia fazer. É comer de tudo em Exato. quantidades adequadas para não teres fome, mas também não estás a comer em excesso, controlares o teu peso e teres as exceções. Lá está. E comeres uma fatia de bolo num dia de festa. Eu costumava, e agora vamos para uma, para uma altura um bocadinho complicada, que é o É um Natal. Natal, sim. Pronto, que é o Natal. Eu costumava sempre dizer a um diabético: se vocês estiverem controlados até dia 23 de dezembro, eu garanto-vos que vocês podem comer no dia 24, no dia 25 e no dia 26 acabou o Natal. Porque o problema dos portugueses é que o Natal é desde o dia 24, ou às vezes desde o dia 1 de dezembro até o dia 1 de janeiro. Não, Oh, até o dia de seis, Reis. Até o sim. dia de Reis, exatamente. Até o dia de Reis. Portanto, isso é que não pode acontecer num diabético. Mas isto era o que devia acontecer com toda a gente. Toda a gente devia fazer do Natal 24 e 25. Depois a seguir tinha aquela semaninha mais controlada e a seguir tinha a passagem de ano que é 31 e 1 ponto. Percebes? Isto é a alimentação que toda a gente devia fazer, não era preciso ser diabético. Portanto, os diabéticos podem comer tudo. Eu digo sempre isto a toda a gente. Os diabéticos podem comer de tudo. Agora, não podem comer de tudo da forma como faziam e na quantidade que querem. Pronto. Agora, qual é que é a quantidade certa para um diabético? Tens que experimentar. Pois depende de pessoa para pessoa. Depende de E pessoa da para pessoa. atividade. E da atividade física. Lá está, depende de pessoa para pessoa. Porque se tu tens uma pessoa que trabalha no campo, ou numa fábrica, por exemplo, com um trabalho muito pesado, ela vai consumir muito mais comida do que uma pessoa que está em casa ou que trabalha nestes No trabalhos de computador. computador, ou que, não é? É inevitável. E lá está, mas isto faz parte de outra etapa que eu acho muito importante na doença, que é o autoconhecimento e a aceitação. É a Muitas, questão, o grande ponto essencial do gesto é a exatamente. aceitação. Porque pode parecer estranho, eu pensava que tinha feito o processo de aceitação nos diabetes. Eu, temos a parte do leite mel, no início, temos ali uma insulina pequenina, porque o pâncreas está assim, vai, não vem, que é chamada de leite mel, e depois a gente, isto está tudo controlado, pensem. Depois, de repente, a lua de mel passa e depois temos que pôr mais insulina, porque foi muito para a vida. Mas é engraçado que depois do diabetes em 2016, quando Uhum. estava no centro de reabilitação da Tocha. E na semana de retiro foi quando eu comecei a aceitar a parte dos diabetes. Foi engraçado porque eu estava com receio e depois foi para ter a quantidade de sono, como é que eu vou controlar a descoberta, como é que é preciso hoje para saber. Aquilo é uma dose, é duas Uhum. unidades. E a situação é fundamental, porque eu preciso esta semana
você produzir mais insulina, foi obrigado, digamos assim, porque Claro. tinha que comer e depois senti-me mal, porque fazia comida para eu comer, então tinha que comer, não me ia deixar. Eu comecei por insulina que correu tão bem aquela semana que comecei a aceitar, mas será que eu posso comer e por insulina? A Tu- aceitação é parte da aceitação em tudo. Não é A só aceitação ter é diabetes. fundamental, sabes? E também há uma grande confusão na cabeça das pessoas do que é aceitar. Aceitar não é ficar feliz com isso. Pois, Aceitar não é. Ai, tal que fiz que agora tenho uma doença. Não era isso. verdade. Aceitar, aceitar não é gostar, aceitar não é. ah, Aceitar é apenas aceitar. É aceitar que aquela é a tua realidade dali para a frente e que agora vamos aprender a viver com ela. É aceitar que aquilo faz parte da tua vida. Pois. Não, E para ter as coisas, e depois fazer as coisas em conformidade, porque enquanto claro, tu não aceitas que tens uma doença, neste caso a diabetes, não é? Enquanto a gente não aceita que tem uma condição qualquer, nós não conseguimos, na realidade, para nós próprios, fazer escolhas em conformidade, porque lá está, tipo, temos imensos medos, depois temos imensos mitos também, portanto, lá está, essas coisas todas depois funcionam tudo a desajudar, não é? A ajudar. Mas enquanto tu não te consciencializas, eu costumo usar esta expressão que é uma coisa é tu saberes, depois outra coisa é aceitares e trazeres para a consciência, que é tipo quando desces para o coração, é quando tu no teu coração no fundo aceitas e interiorizas que aquilo é a tua realidade. E aí é que tu aceitas na realidade, percebes? E a partir daí, qualquer pessoa só tem essa solução, que é aprender o que é melhor para si, aprender o máximo sobre a doença, que eu defendo isso em todas as doenças. O conhecimento acerca daquilo que nós temos, eu acho que é essencial, por isso é que é importante ter bons profissionais de saúde a acompanharem-te. E e quando não não se consegue. só maior tipo de profissionais como coaches, Sim, sim, terapeutas e muito mais. É uma exatamente, e muito complementar. mais. Aliás, eu acho que cada vez mais, e agora nós temos estado, porque eu sou enfermeira, lá está, nós temos estado a falar aqui muita parte da saúde, mas cada vez mais, e é engraçado que eu já fazia muita coisa que eu não fazia ideia porquê, mas que eu sentia que era importante com os meus doentes, e muito longe de eu estava deste percurso de coach e terapeuta, etc. Mas cada vez mais a medicina tem que ser uma medicina integrativa. As medicinas complementares, ou as terapias complementares, ou sei lá, já se chamou 300 mil coisas, mas eu acho que não há termo melhor do que integrativo, porque a pessoa é um todo. A pessoa não, tu não és só a Susana que tem diabetes, e neste caso, ainda por cima, quando uma pessoa tem uma multifatoriedade de doenças e de patologias, mas és tu que tens, és tu, Susana, não é o vizinho do lado, não é. Porque se calhar se o vizinho do lado tivesse exatamente a mesma coisa que tu, ia se comportar de uma forma completamente diferente. Cada Tem pessoa a é diferente. Porque tem a parte de seres tu és tu, tem a parte da tua genética, tem a parte da tua epigenética, que é o ambiente, tudo aquilo que tu tens à tua volta, a tua forma de ser, a tua maneira de Susana de te comportares é única, porque tu és única. Sim, é E é verdade. Tanto a nível físico, mental e tudo mesmo espiritual, espiritual. espiritual, isso tudo tem que estar alinhado. A medicina integrativa é por isso cada vez mais importante, as terapias integrativas são cada vez mais importantes. E isso sim é muito difícil sensibilizar a população em geral. Não sei se tens a mesma sensação que eu, mas às vezes parece que nós estamos a falar tipo chinês e está toda a gente a olhar para nós e a pensar o que é que esta gente está a dizer. Pois é, sim. Eu E até quando fui com o pé atrás, tipo, isto é lá a bambata deles, não? é um bocadinho, acham que nós somos um bocadinho extraterrestres, mas eu estou convencida, que isto vai melhorar muito nos próximos anos, porque já se nota uma grande evolução. Eu fiz o primeiro nível de Reiki em 2006 e naquela altura toda a gente pensava assim do Reiki, tipo, ainda há pessoas que pensam, mas ficava assim. E agora fala-se de Reiki com muito mais facilidade do que se falava naquela altura, então, já passaram uns bons anos, mas sim, a abertura de espírito está cada vez maior. Agora, integrar isto, eh, eu ia dizer uma coisa que não é, lá está, não é muito correta, mas eu tenho
é aquilo que eu sinto. Pensar que são os profissionais de centro de saúde ou de hospital, com os recursos que têm, com o tempo que têm, que vão ter capacidade para fazer isto nas consultas deles, é uma utopia. Percebes? Isso é A um integração complementar. as pessoas têm que exatamente, as pessoas têm que se complementar com outros profissionais. Porque, epá, isto se calhar é mau, mas é a realidade, lá está. Não vale a pena estar aqui a vender a ideia de que um enfermeiro num centro de saúde que vai ver 10 diabéticos naquele dia, aí se calhar 2 horas de consulta, não vai acontecer. O que está preconizado para as consultas de diabetes são 20 minutos. O que está preconizado para a consulta de diabetes são 20 minutos. Raramente temos os 20 minutos. E mesmo em 20 minutos é difícil fazer uma consulta com estas abrangências todas. É que tu vês a pessoa como um ser completo. E para esclarecer as Acho que dúvidas sem do dúvida. próprio dente, ou Porque então para explicar, olha, se calhar é melhor experimentar agora isto, posso resultar, deixar. Pronto, essa explicação também, tudo ocupa tempo tudo e é cada uma vez consulta. temos menos tempo com os profissionais, pois são poucos para tantos doentes. Não é fácil em termos de hospitais públicos e de centros de saúde conseguir-se este tipo de acompanhamento. E depois lá está, e em tempos de muita necessidade de pessoal, muitas vezes os diabéticos acabam por ficar, e ele é, tu acabaste de dizer, as diabéticas tipo 1 vai ao hospital 3 em 3 meses. E tens Não, alguém seis para em seis. contactar, de 6 em 6, e tens alguém para contactar nos entretantos, se acontecer alguma coisa? Se me acontecer uma coisa, tenho o número do hospital dia. E eles costumam ser fáceis de contactar? Uma vez o telefone fixo, nem por isso. O Pois. telefone telemóvel é assim, normalmente atende. Mas E também, costumas. E falas com quem? Enfermeira ou médico? não, Já agora, só. normalmente não uso muito. Confesso que não Ah, uso. Faço testes e vou sendo minha médica. pois. Sim, eu percebo isso, acaba por ser. Aliás, o último objetivo que há com o doente diabético é ele ser praticamente autónomo, como é evidente. Agora, eu defendo que até ele ser autónomo há ali um percurso que tem que se passar. Percebes que é maior para umas pessoas e mais pequeno para outras, é como tudo. Pois é só mais uma coisa, é porque os meus tipos sempre foram muito controladinhos, excelentes médicas, sempre disseram tomar, há muita gente ter o controle que eu tenho, mas não é fácil ter o controle e muitas vezes é de, não sei que não desejo isso, não quero influenciar ninguém, mas é não comer. Mas Há isso de não pode ser. carbono, que é um erro enorme, É. porque o hidrato de carbono dá energia para o dia a dia, para fazer as tarefas E tens que pensar essenciais. sempre numa coisa, Susana. Tu não morres com uma hiperglicemia ocasional, mas tu podes morrer com uma hipoglicemia ocasional. Pois, Tens noção disso? não, não, por Isto é dizer causa. as coisas de uma maneira um bocadinho drástica, mas eu quero que eu não sabia disso. Eu quero que tu fixes isto a partir de hoje. Tu não morres com uma hiperglicemia ocasional, mas tu podes morrer com uma hipoglicemia ocasional. E isto tem que estar sempre presente na tua cabeça, porque é muito mais importante. Eu não sei quais é que são as tuas médias de hemoglobina glicada, mas não sei se costumas ter à volta dos 6, 7, calculo que Sim, estás seis controlada, e deve ser tal, isso. sim, 6 sim. e tal, pronto. É muito melhor e por isso é que há médicos que seguem muito por isto. É muito melhor tu teres uma hemoglobina glicada no 7 ou no 7,2, 7,3, portanto 7,5 eu já não gosto muito, do que tu teres uma hemoglobina glicada no 6. E porquê? Porque tu na realidade és diabética e quando fazemos uma análise e nos dizem que um diabético insulino-tratado está ali com 6, nós sabemos de certeza que ele teve muitas hipoglicemias naqueles 3 meses. Pode não ter sido detectado, pode não ter dado por isso, pode não sei o quê, podem ser hipoglicemias assintomáticas, mas um dia podem te dar sintomas. Só uma parte, que é hipo e hiper, para quem Desculpa, sabe. tens razão, tens razão. Hipoglicemias é quando o açúcar baixa muito, hiperglicemias é quando sobe muito. Ou seja, uma pessoa não morre se tiver ocasionalmente 450, ou até superior a 600, não se sente muito bem, mas não morre, percebes?
sim, ocasionalmente, estamos a falar de uma coisa ocasional, mas uma pessoa que tenha uma hipoglicemia, ou seja, uma baixa de açúcar até aos 30, 40, pode entrar em coma e se nem quem der por ela pode morrer. pois, sim. Atenção a isto. É muito importante em todos os diabéticos, sejam eles de tipo 2, sejam eles de tipo 1. É muito Porque importante essa esta. parte, quando falamos do conhecimento e da aceitação, vai Uhum. desaparecer. Estamos aqui a falar muito de diabetes tipo 1 e 2, mas existe outro tipo de diabetes. Existe a diabetes estacional, Perdão, eu. que tem a ver com as grávidas, não é? Portanto, é quando as grávidas são diagnosticadas com diabetes, normalmente são pessoas que acabam por depois ter uma predisposição maior para ter diabetes a seguir. Outras vezes não. Eu apanhei muitas grávidas em consulta com diabetes estacional e que depois não ficaram diabéticas. Portanto, e que assim que acaba as gravidezes, aquilo parece que é um botão que se desliga. Olha, por acaso tinha uma colega, uma enfermeira do centro de saúde, que era assim. Ficou 2 vezes grávida, as 2 vezes assim que ficou grávida, ficou diabética, assim que deixou de estar grávida, deixou de, estar de ter diabetes. E sim, há esse tipo de diabetes e há agora um novo diagnóstico de uma diabetes que eu nem me lembro do nome, se eu estou sincera. Portanto, estás a ver que eu não sou propriamente se falar sem saber. Eu não me lembro do nome, mas há Sim, um quarto diagnóstico de diabetes agora. Sim, mas pronto, são as diabetes que são conhecidas. Mas é diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 é, na realidade, a diabetes mais só prevalecente. em Portugal, sim. Mas é para essencial ter o conhecimento, para a ciência, Uhum. para as pessoas também estar sensibilizadas para tudo Sim, mais. sim, sim, sim. Ahm, Sensibilidades para isto. Só queria deixar aqui um alerta em relação à diabetes tipo 2. Quando eu tirei o curso há 30 anos atrás, eu comecei a trabalhar há 30 anos, eh, quando eu tirei o curso e até se calhar há 25 anos, eu nunca tinha visto uma criança diabética tipo 2. E agora há, muitos. criança, olha, essa Sim. também não sabia pensar que era Por, tipo porquê? Porquê? Porque tens cada vez mais crianças obesas. ah, Completamente associado ao estilo de vida e ao excesso de peso. Atenção, que há muitas crianças já diabéticas tipo 2, não crianças de sabia. 8, 9, 10 anos, 12 anos, por causa do excesso de peso e da alimentação e do sedentarismo. E Pois, isto é muito importante as pessoas terem esta noção. Se alguém dissesse num teste de medicina ou de enfermagem há 30 anos que havia crianças diabéticas tipo 2, chumbávamos, porque não existia. Pronto, pois, não existia. este E agora há. tema é muito abrangente e dá É. para a gente conversar Pano para muito. mangas, como se costuma Sim, dizer. exato. Mas só para fechar, para resumir, queres deixar mais alguma dica, comentário, sugestão para quem nos está a ouvir? Eu acho que o melhor conselho que eu posso dar a toda a gente é isto: é passar por estas fases, passar pela aceitação que tem uma doença crónica, passar pela aceitação, e pelo autoconhecimento em seguida, ou seja, perder tempo, e a perder aqui muito entre aspas, perder tempo a conhecer a sua diabetes, não querer fazer logo grandes mudanças assim que é diagnosticado, mas ter noção que alguma coisa vai ter que mudar e ter noção que tem que saber o que é que vai mudar. Portanto, e não há nada que se torne mais consciente do que aquilo que a gente põe no papel. Agarrem num papel e escrevam aquilo que comem durante o dia. Ah, mas eu comi uma maçã, é preciso escrever? É. Eu comi um prato de couves, é preciso escrever? É. De uma maneira geral, a gente não come só um prato de couves por dia. Pronto. Pois, Portanto, porque são mais, agora falaste nisso, porque há muita gente que pensa que os diabetes é só para quem come doces, conta. Mas pois, e não não, é. Não é. mesmo as couves, se for muita quantidade, já conta. A Tudo fruta conta. também. Tudo conta. A fruta, por exemplo, é outra questão. Depois temos aqui a parte do fígado, que tem a ver com como acumula depois lá o açucarzinho, porque as pessoas que acham que têm o fígado gordo porque comem muitas gorduras, é mentira, não há fígado gordo porque se come muitas gorduras, há fígado gordo porque se come muitos hidratos de carbono. Portanto, isto tínhamos aqui, lá está, pano para Assim. mangas em relação à alimentação, porque há muitos mitos, há os mitos dos ovos que fazem colesterol, é mentira. Há os mitos, lá está, da gordura no fígado, é mentira, não são as gorduras que fazem gordura no fígado. Ah, eu tenho os triglicéridos altos é porque como muita manteiga. Não, não é. Tens triglicéridos altos porque como muitos hidratos de carbono, porque eventualmente bebe muito álcool.
percebes? Há aqui uma série de mitos e uma série de coisas que contribuem para as pessoas serem diabéticas, mesmo aqueles que dizem, mas eu raramente como doces. Pronto, Depois, pronto. há muito esse mito. É É, diabético por comer muitos doces quando é pois. criança ou quando nasceu Mas e não, mas não é verdade, não é pois, verdade. Há muitas outras coisas que é preciso ter atenção. Agora, voltando, aceitação, autoconhecimento, reunir-se de bons profissionais. Se tiver essa hipótese, contratar alguém para ajudar, um coach, um terapeuta alternativo, integrativo, alternativo, como queiram chamar, alguém que possa ajudá-la a fazer o caminho até estar controlada. Quanto mais anos, quanto mais novo for, mais anos vai ter para viver com diabetes. Quanto mais anos tiver para viver com diabetes, mais provável é ter as complicações tardias da diabetes, porque ninguém se liga à diabetes porque não se sente, mas no dia em que tem uma ferida num pé e começa a ficar com o pé preto, a pessoa depois liga. Só que pois depois isso é aí, outro assunto para mais tarde falar, que é a doença dos pés dos diabetes. o pé diabético, Sim. temos a parte vascular, que não é menos importante, porque é a parte das veias, etc. Portanto, os diabéticos têm esse efeito a longo prazo, essa complicação tardia, que é problemas cardíacos, problemas renais, problemas de microcirculação, por isso é que têm estes problemas nos pés, etc. Tem muito a ver com as complicações tardias da diabetes. Portanto, e a pessoa que tem 40 anos e é diagnosticada tem que pensar nisso. Tem 40 anos para viver com diabetes. É só aqui um parênteses, porque o diabetes não é uma doença que mata logo, é uma doença que vai tendo complicações ao longo do Exatamente. tempo e que às vezes só por isso, isto não é nada, mas não. Exatamente. Isso é o maior erro em que os diabéticos caem, é pensar, isto também não me faz doer nada, tenho 250, há pessoas que dizem, mas só tenho 250, tenho 250 anos. 250 anos, eu garanto que 10 anos depois não vai ter só os 250, vai ter Não os é 250 e provavelmente já 250, vai ter um infarto e uma insuficiência renal. 250 a recorde, né? Diz? Desculpa, não percebi. 250 valor da Sim, sim, recorde. Não sim, é sim, anos, estava a ter 250 anos. não, eu tenho que dizer, pois, durante anos seguidos, era isso que eu queria dizer, 250 de valor durante anos seguidos. Há Ok. muita gente que desvaloriza isto, porque acha, mas eu só costumo ter no máximo 200, mas depois anda com 200, 10 anos. Provoca, faz estragos. A diabetes não se sente na altura, mas é como tu dizes, não se morre de diabetes na altura, mas atenção, a diabetes tem sequelas graves para a pessoa e pode interferir em muito com a qualidade de vida. Portanto, tomem conta dela antes que ela tome conta de vocês. Olha, uma boa frase. Tomar conta dela. É. É Muito verdade. bom. Não sei se seja mais uma coisa a acrescentar, coisa isto. Eu tinha muito mais a dizer, mas também o tempo passa. Sim, o tempo passa e não há necessidade. É assim, não, eu acho que já fizemos aqui um bom resumo das coisas. Lá está, acho importante as pessoas também terem noção desta importância, passando redundância, desta importância de uma coisa que se chama síndrome metabólica, que tem a ver com, lá está, com as pessoas que têm hipertensão, colesterol alto, uma série de coisas e diabetes. Isto correta riscos muito acrescidos das doenças depois de ter um infarto, de ter um AVC, dessas coisas assim, não é? Ter uma trombose, de ter um infarto de miocárdio, etc. E as pessoas têm que ter esta noção. Portanto, de resto, é sensibilizar para isto, é pensar, eu sou diabética, mas a minha vida não acabou, eu vou viver com isto, eu vou controlar isto. E, e sim, Aceitação. e aceita se é possível de ter qualidade de vida com diabetes. Sem dúvida nenhuma, eu tenho a certeza disso. Uma boa dica, sugestão. Mais uma É, vez, agradeço pela tua participação neste episódio. agradeço eu pelo Muito convite. obrigada. E, De nada, e, sempre ao dispor. e porque temos aqui muito mais para conversar, que deixa para outra altura. Exatamente, já estamos alongadas hoje. Obrigada pelo convite, Susana, mais uma vez, e é um orgulho enorme fazer parte do teu percurso e ver a tua evolução ao longo destes meses, que é só tipo, nem é gigante, é estratosférica. Obrigada, Marina. Obrigada Foi um mesmo. prazer. Agradeço. E, e assim terminamos mais um episódio do podcast da
Garcia e agora com a enfermeira Marina Ferreira. Uma conversa falamos sobre diabetes ou com os vídeos ou alguns cuidados que se deve ter. E como a enfermeira viu, é necessário um debate de conhecimento e aceitação tanto dos diabetes como outro tipo de doenças e situações. Divulgue e partilhe para que este projeto possa chegar a maior número de pessoas. Obrigada por terem acompanhado este episódio até ao fim. Até a próxima, fiquem bem. Somos poucos, mas juntos somos.